você sabia que existe o Dia Internacional da Privacidade de Dados? É o dia 28 de janeiro. Nessa data, várias empresas do ramo da tecnologia divulgam conteúdos sobre a proteção de informações na internet. No começo desse ano, a Apple publicou um comunicado que repercutiu muito no mercado. A gente vai ver um trecho, olha lá. O texto cita um relatório que explica como as empresas rastreiam os dados dos usuários em sites e aplicativos. Além disso, o comunicado reforça as mudanças nos recursos de privacidade dos produtos da Apple, justamente o motivo da polêmica que a gente está falando aqui com o Facebook. A Apple defende que oferece aos usuários recursos com maior transparência e controle. Naka, tem uma tendência nisso porque o Google também anunciou que vai mudar, né? A política de cookies. A Gabi falou sobre isso, né? Então, é uma tendência? Acho que as pessoas perceberam que tinha sido too much a nossa abertura da privacidade. Pelo menos esses dois movimentos indicam isso. Mas aí é uma coisa meio maluca, porque a gente está falando de uma realidade europeia, dos Estados Unidos, e obviamente é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil, onde os nossos dados, ainda que protegidos pelos termos e condições, são roubados no atacado. Então, a gente teve ao longo dos últimos 12 meses alguns mega vazamentos em que os dados de todos nós quatro aqui, de você que está assistindo, estão por aí. Estão sendo vendidos em pendrives no Saara, na Santa Efigênia. Brasileiro, gente. O brasileiro vai clicar na atualização, não quero compartilhar meus dados. Aí... Oh, não! Oh, não! Porque o problema nas empresas brasileiras, eu tenho ouvido muita preocupação sobre isso, é que as empresas brasileiras não sabem cuidar dos nossos dados que estão lá consignados com eles. Então, eles estão responsabilizados pelos nossos dados. É um problemão, né? Porque se esse discurso que a gente não consegue manejar dado, ainda legitima um discurso alternativo de, então, a gente precisa manejar os dados para vocês. Quase que paternalista na relação entre estados nacionais. Consegue perceber? É interessante isso. Eu sou uma empresa de uma potência desenvolvida, eu sou uma big tech, então eu tenho que te substituir nesse papel, porque afinal você não sabe fazer esse trabalho direito. Se a gente está falando que os dados são, sei lá, a mercadoria do futuro e que a gente vai precisar de uma solução internacional de cooperação entre os estados, a gente nesse papel de não saber fazer essa gestão, a gente fica muito prejudicado. Faz sentido, né? E, Karnal, a gente está falando, a gente viu na enquete do Instagram que 90% das pessoas disseram ali que se preocupam com o vazamento ou como esses dados são usados. Será que tem uma questão geracional nisso também? Essa galera que chega agora, uma geração mais nova, que já está acostumada, já é nativo digital, digamos assim, é uma galera que pode se preocupar menos porque já está acostumada e a geração um pouco mais velha, de repente, se preocupa mais? Eu acho que privacidade é um valor muito importante, mas é um valor que foi superado pela tecnologia. Como lembrou o Naka, você pode ir na Sé e comprar praticamente o imposto de renda de qualquer pessoa. Já me evidenciaram isso. Você pode comprar o CPF e as informações do CPF de qualquer pessoa. Nós oferecemos, em parte, tudo isso e, em parte, esses dados são rastreados. Não podemos nem falar em roubados, porque eles não estão em um setor seguro. Se você quer privacidade, a solução é não navegue, não tenha celular, não use computador, datilografe todos os seus documentos e faça tudo isso. Agora, pelo sim, pelo que não, eu comprei um aparelhinho mecânico que fecha a câmera do meu computador mecanicamente. Não precisa nem disso, é só uma fitinha ali também já resolve. A fitinha dizer cai. Que a minha câmera está aqui aberta, eu vou virar para o Karnal. Vai que, né? Deixa ali. Gente, todo mundo fala tchau pro Mark, vai. Tchau, Mark. E olha só. Agora, tem uma coisa muito maluca, porque mesmo que eu opte por estabelecer ali uma segurança extra dos meus dados, por exemplo, professor, quando a gente vai na farmácia, se você não oferece o CPF, você paga outro preço. Sim. Então, a própria economia está te levando a uma situação em que a oferta do seu dado gera um desconto, um custo menor nas coisas. O que pode ser bom, porque você paga menos, mas o que vão fazer com esses dados? Mas acho que essa é a consciência fundamental, de que existe um pagamento. O grande problema, e eu acho que por isso que a inovação da Apple, ainda que ela seja uma jogada publicitária, de nós estamos preocupados com a sua privacidade, enfim, ela vale para a gente ter essa discussão e as pessoas se conscientizarem dessa troca que é feita. Você não está usando a internet de graça, nem o aplicativo de graça, você está entregando alguma coisa que tem muito valor.
Inclusive, quando a gente consome conteúdo na internet e recebe essa publicidade, que a gente já estava acostumado na televisão ou na revista, e às vezes a gente estranha. Ah, poxa, mas eu estou recebendo aqui um conteúdo de graça, mas tem outra pessoa financiando esse conteúdo. O que pode ser ruim, se você, por exemplo, não concorda com aquele anunciante, mas pode ser bom. Se você consome um conteúdo produzido por uma pessoa, por um grupo de pessoas, e aparece uma empresa que financia a produção daquele conteúdo que você considera de valor, aquela empresa está financiando a propagação de ideias com as quais você concorda. E aquilo pode ser ótimo. Então, é só a consciência do processo e do modelo de negócio que acho que é importante. Não necessariamente você vai sair da internet, não usar mais nada, nem fornecer o seu CPF na farmácia para pagar um valor mais barato. Você pode fazer isso, desde que seja um processo cada vez mais consciente. Por isso que é tão importante o que a Mari já estava falando antes da gente começar o programa, a educação digital. Vocês não lembram disso, mas no início da TV a cabo, por que a gente assinava? Porque não tinha propaganda. A gente assinava a TV a cabo porque não tinha propaganda. Vocês não lembram mais disso. Por que nós vamos cobrar pelas malas de passagem? Vão ficar mais baratas. Elas vão ficar muito mais baratas. Ou seja, não existe um jogo, a Gabriela já tocou nisso, né? É o básico, né? There's no free lunch. Não existe um almoço grátis nesse mercado. E quando você diz no começo da televisão paga, a gente não tinha publicidade, a gente precisa pensar também que a evolução trouxe as redes sociais e o conteúdo produzido de maneira autônoma, o que gera uma nova concorrência para o modelo de TV paga e, consequentemente, uma demanda pela inclusão da publicidade para que o modelo de negócio seja sustentável. Sim. A gente também precisa entender que as coisas precisam se sustentar. A alternativa, se a conta não fecha, fecha o canal. Se você pensar estruturalmente, a gente tem empresas gigantescas que estão muito no nosso dia a dia, como Facebook, Google, todos os serviços que eles nos oferecem são gratuitos, em tese. Né? A gente não paga o dinheiro, mas aí dizem que isso... Por quê? Porque nós somos o produto. Né? O usuário Fernando Nakagawa é o produto que Google, que Facebook oferecem para o mundo publicitário. Há uma inversão desse papel, do protagonismo da história. Né? E você pode direcionar, inclusive, para onde a sua atenção vai, porque o produto é não só o seu dado, mas a sua atenção. Então, para onde você direciona a sua atenção? E isso é importante porque a gente não tem o controle absoluto das coisas, eu não ignoro o papel da estrutura, mas a gente tem algum controle na orientação de como funciona o algoritmo a partir daquilo que a gente consome. Eu usei a ilustração de um buffet de comida. Uma pessoa tem um buffet self-service, o dono de um restaurante. Ele serve um dia frango frito, no outro dia ele serve salada. Ele começa a perceber que o restaurante dele tem uma frequência muito maior nos dias em que ele serve frango frito. E ele passa a servir frango frito todos os dias. E você come lá todo dia. No fim do mês, você faz um exame e seu colesterol está alto. Você diz, culpa do dono do restaurante, porque ele só serviu frango frito. Mas quem direcionou aquele tipo de oferta? Então, o que o Tim Cook fala é a gente precisa encerrar essa era em que qualquer engajamento é um bom engajamento, porque a gente tem visto teorias da conspiração, a gente está enfrentando uma crise do modelo de democracia liberal, e aí o nosso papel também é prestar atenção com que tipo de conteúdo a gente engaja nas redes. Se a gente engajar com conteúdo sensacionalista, a mensagem que a gente está passando para o algoritmo é o que a gente gosta é conteúdo sensacionalista, o que a gente vai consumir é conteúdo sensacionalista. O que comercialmente aquela plataforma vai nos oferecer é conteúdo sensacionalista. Então, por isso que é importante o quê? Consumir um conteúdo de qualidade como CNN Tonight, porque a mensagem que você passa para a CNN é esse é o tipo de conteúdo que a gente quer. E para enganar o algoritmo, pesquise Kafka de vez em quando. Assim, Kafka, você engana o algoritmo. E segue a gente nas redes também, entendeu? Exatamente. Só conteúdo de primeira. O tempo inteiro a gente está aqui com mensagens positivas, coisas legais.